Esse vídeo de hoje eu quero trazer algo para vocês muito importante. Quero falar sobre o divórcio. O que Jesus Cristo disse do divórcio. E trago também um paralelo a respeito da lei de Deus e a lei dos homens. Meu nome é João Nilson Damasceno, sou advogado. Milito mais na área de família. Já fiz centenas de divórcios e tenho conhecimento do que acontece nesse meio. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscrevam-se no meu canal, para que eu possa produzir mais vídeos. Esse vídeo tem o título O que Jesus Cristo disse do divórcio. Esse título também será de um livro que eu estou escrevendo a respeito do divórcio e suas consequências, seus reflexos. Inicio esse vídeo com as palavras de Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 9, diz o seguinte: Vieram alguns fariseus e aproximavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus Cristo responde: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por essa causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhes os fariseus: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus responde: Por causa da dureza do vosso coração. Então Moisés deu carta de divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E Jesus começa a endurecer um pouco mais. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, vimos que no Velho Testamento, Moisés não criou um mandamento, uma ordenança de se divorciar. Moisés apenas permitiu, em razão da dureza do coração daquele povo. Quem lê a Bíblia sabe muito bem a dureza que o Moisés enfrentou com aquele povo no Êxodo, quando saíram do Egito, 40 anos no deserto com aquele povo, vagando, Deus sustentando aquele povo todo o tempo, e um povo de dura serviço, como diz a Bíblia. Moisés não tinha outro jeito, ele permitiu. Foi uma permissão. Deus não criou regra para se divorciar. Deus apenas permitiu. Aí vem Jesus Cristo e fala: só por relações sexuais ilícitas. É permitido. Permitido. Não é mandamento. Permite. Jesus Cristo não manda divorciar. Jesus Cristo permitiu divorciar quando há um adultério, uma relação sexual ilícita no casamento com um dos cônjuges. Nesse caso, há uma permissão. Mas ainda ficam as consequências. As consequências religiosas ficam ainda. Não sei qual a igreja que você comunga. Aí tem que conversar com o seu pastor, ou o seu pároco, o padre, né, da sua igreja. Porque o casamento religioso só existe um. E segundo o direito canônico, só há duas formas de
suprimir um vínculo de um casamento religioso, ou pelo falecimento de um dos cônjuges, ou por nulidade, que se deve passar por um tribunal eclesiástico que vai analisar se aquele casamento é válido ou se aquele casamento deve ser anulado. Nesse caso, nesses dois casos, existe a permissão para constituir novas núpcias. Mas então, tem outra permissão também. Não só em Mateus, capítulo 19, versículo 9, mas tem também outra permissão. Não de Jesus Cristo, mas do apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo falando para a comunidade de Coríntios. Nós sabemos como as cartas de Paulo geralmente eram direcionadas a uma certa comunidade. Porque haviam várias igrejas naquelas comunidades. Então, cada comunidade daquela, o apóstolo Paulo tinha algum tipo de orientação para aquela certa comunidade. Então, no capítulo 7, versículo 15 de 1 Coríntios, traz o seguinte: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, aquele crente que é casado com um descrente e que não respeita a religiosidade do crente, aqui está falando de cristão, não está falando de briguinha entre igrejas cristãs, não é isso. Aqui está falando, um é cristão e o outro não aceita Jesus Cristo, em hipótese alguma. E por isso ele vai embora. Se isso acontece, aquele que ficou, aquele crente é quem crer em Jesus Cristo, em Deus. Não venha confundir crente com protestante. O protestante pode ser crente e pode não ser. Como o católico também pode ser crente e pode não ser crente. É só o nome. Crente é quem crê em Jesus Cristo. Quem crê na palavra de Jesus Cristo. Quem crê que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Que veio a esse mundo para nos salvar. Carregar todos os nossos pecados. Esse é o crente. Então, esse crente, se o descrente se aparta, vai embora, o crente não precisa ficar sob o jugo dele. Pode também se divorciar. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a falar para vocês uma parte jurídica. O que acontece às vezes em muitos casos como esse? A pessoa some e não se encontra aquela pessoa para fazer o divórcio. Nesse caso, tem que entrar com pedido para o juiz. Tem que pedir uma citação por edital. Se não encontrar o endereço, encontrar a pessoa, vai ser nomeado um curador especial. Esse curador vai fazer uma defesa técnica. Só aí então o juiz vai declarar o divórcio. É mais demorado. Aqui estou falando em termos jurídicos, mas também se usa para o termo religioso, como Paulo deixou bem claro na carta aos Coríntios. O paralelo que eu quero fazer aqui é o seguinte: enquanto a lei de Deus não mudou, que Jesus Cristo é a nova aliança, a nova e eterna aliança, tudo que foi falado por Jesus Cristo não vai mudar. É eterno. Diferente de várias alianças que aconteceram no Velho Testamento. E tudo se projetava para Jesus Cristo. Uma vez chegou em Jesus Cristo, acabou. Não tem mais aliança nenhuma.
Aliás, não tem novas alianças. Essa é a aliança perpétua em Jesus Cristo. Está consumado. Quando Jesus Cristo fala no Calvário, está consumado, acabou. Ali, Satanás foi derrotado. Então é o seguinte, enquanto a lei de Deus permanece, a lei civil, ela sofreu várias mudanças. Antes da Constituição de 88, aliás, do Código Civil, na Constituição e do Código Civil, havia o desquite. Depois, com o novo Código Civil e com a Constituição, veio o divórcio. Só que para acontecer o divórcio, necessitava de uma separação judicial e esperar um lapso temporal de 1 ano, depois do trânsito julgado da sentença, para poder se divorciar. Ou então uma separação de fato, comprovada por 2 testemunhas, que o casal estava separado há 2 anos, para poder se divorciar. Nesse lapso temporal, tanto da separação judicial como da separação de fato, às vezes acontecia uma reconciliação entre o casal. Só que em 2010, com a emenda constitucional 66, foi alterado o artigo 226 da Constituição brasileira, que suprimiu essas exigências de lapso temporal de separação para fazer o divórcio. Ou seja, não precisa mais. Casa hoje e divorcia amanhã. E casa de novo. Quantas vezes quiser. Muitos falam que foi uma revolução. E que foi também uma evolução. Não tem dúvida que para a lei sim foi uma evolução. Mas para a família não. Para a família houve uma degradação. Porque não há tempo de refletir, não há tempo de pensar. Muitos casos havia separação e as partes se reconciliavam, tinha tempo de pensar depois, ver a falta que sentia do outro e ver onde cada um errou e acabavam se reconciliando. E agora é muito rápido. E mais rápido ainda, quando não tem menor, pode ser feito por via extrajudicial, feito diretamente no cartório, por um advogado. O advogado faz a minuta, leva ao cartório e faz o divórcio. Pode acontecer 1 dia, 2 dias, numa semana, dependendo do cartório. No judicial, também a coisa ficou muito mais rápida. Porque se o divórcio for consensual, não tem audiência. O advogado faz a petição, distribui no próprio escritório, pede para o juiz homologar. E já acaba o divórcio, e já acaba ali. O juiz homologa e já está divorciado. Quando tem menor, obviamente, às vezes pode marcar alguma audiência, mas também não precisa. Se for consensual. Se for litigioso, aí às vezes tem audiência. Mas muitas vezes, mesmo litigioso, a outra parte verifica que e também quer divorciar e acaba convertendo o litigioso em consensual e não tendo nem audiência. Veja como ficou muito rápido. Ficou muito fácil de se divorciar. Só que as consequências apareceram. E com essa facilidade, muitos cristãos, o índice de divórcio no meio cristão é coisa assustadora. Eu falo isso porque eu já fiz centenas de divórcios. E de todas as religiões, você imaginar. E vejo que as pessoas não têm tolerância nenhuma mais. Não refletem, não processam para verificar quem está errado, onde errou, onde pode consertar. Não. Ficou fácil, vamos divorciar. Casa de novo. Só que aí vão os reflexos dos filhos.
os chamados filhos do divórcio. Mas isso aí é matéria de um outro vídeo que eu quero fazer a respeito dos filhos do divórcio, que muitas vezes não tem uma casa para si, porque cada um dos pais contraíram novas famílias, e aquele filho, quando vai à casa do pai, é uma outra mulher, quando vai à casa da mãe, é um outro homem, não é seu pai. Mas isso aí é questão para outro vídeo. Vamos refletir a respeito das palavras de Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo não falham. Faça uma reflexão antes de se divorciar. Antes de procurar o advogado, procure primeiro o seu líder espiritual, seu padre, seu pastor. Depois, se não tiver jeito, aí procura advogado para fazer o divórcio. Porque às vezes o divórcio também é um remédio, nós sabemos disso. Às vezes é uma falência do casamento que não tem mais jeito. Não estou aqui discriminando quem divorcia, não é isso. Eu estou falando simplesmente a palavra de Deus, da forma que Jesus Cristo deixou para nós. Por hoje é só e fique com Deus. Até o próximo vídeo.